Hoje a gente vai falar da anatomia do lobo frontal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é delimitar a fissura silviana, que é o sulco lateral, vai ser o limite inferior do nosso lobo frontal, e o sulco central, que vai ser o limite posterior do lobo frontal. Esse sulco central ele vai ser um sulco sempre contínuo, que raramente vai chegar até a fissura silviana, e que chega até a fissura interhemisférica, mas não ganha ela totalmente. Ele consegue chegar até lá, mas na face medial a gente vê só um pedacinho dele. Anterior ao sulco central, a gente vai ter o sulco pré-central. O sulco pré-central, diferente do central, ele não é um sulco contínuo. Ele vai ter um braço superior e vai ter um braço inferior. Nessa figura a gente está vendo o braço superior. O sulco pré-central também é sempre interrompido. No seu braço superior, ele vai ser interrompido pelo sulco frontal superior, que vai dividir o giro frontal superior do giro frontal médio. Esse sulco frontal superior ele pode ser contínuo, como visto nesse espécime do lado esquerdo, ou ele pode ser interrompido, como é visto aqui do outro lado, onde ele tem um braço aqui e aqui segue outra parte dele. E esse sulco frontal superior ele costuma ser um sulco bem profundo, ganhando até a face medial. Essa figura a gente consegue ver a face medial, como eu falei, a profundidade do sulco frontal superior. E aqui a representação medial do giro frontal superior na face medial. O giro frontal superior ele tem seu limite inferior com o sulco do giro do cíngulo, que é um sulco complexo, que no final dele ele tem dois ramos que saem dele, né? O ramo mais posterior é o ramo marginal, que consegue alcançar até a fissura interhemisférica, e logo anterior a ele a gente tem aquela parte do sulco central que também chega até a fissura interhemisférica. E o outro ramo mais anterior aqui é o ramo paracentral do sulco do giro do cíngulo. O ramo paracentral e o ramo marginal, eles delimitam o lóbulo paracentral, que tem uma função importante no comando dos membros inferiores. Esse ramo paracentral do sulco do giro do cíngulo, ele vai delimitar a porção posterior do giro frontal superior na face medial do cérebro. Essa figura está representada para a gente aqui o giro frontal médio, que é o maior dos três giros do lobo frontal, maior do que o superior e que o inferior, e eventualmente ele pode ter esse sulco como variação anatômica no meio do giro. É um giro geralmente superficial, chamado de sulco frontal médio ou sulco frontal intermédio. Ele é delimitado superiormente pelo sulco frontal superior e abaixo pelo sulco frontal inferior. Os dois sulcos são interrompidos pelo sulco pré-central na sua porção superior e inferior, dando para a gente esse aspecto de T no final da interrupção, né? Então aqui, sulco frontal inferior, terminamos no ramo inferior do sulco pré-central em formato de T. E aqui o sulco frontal superior, terminando no ramo superior do sulco pré-central, também em formato de T. O sulco frontal inferior é um sulco profundo, assim como o superior. E aqui agora a representação do giro frontal inferior, que é o giro que fica abaixo do sulco frontal inferior. Ele é dividido em porções, em 3 porções. E quem divide o giro frontal inferior em porções é o sulco lateral. O sulco lateral ele vai ter uma porção horizontal e vai ter também uma porção ascendente posterior. Vai ter 3 porções, uma horizontal, uma ascendente e uma posterior. Aqui uma horizontal, uma ascendente e uma posterior. A posterior é a própria continuação da fissura silviana. Quando ela chega no ponto silviano anterior, ela divide na porção horizontal e na porção ascendente. Essa aqui área corresponde à área da linguagem, né, do nosso cérebro, e divide nas 3 porções. A parte orbital, ou
pars orbitalis, a parte triangular, ou pars triangulares, e a parte opercular, que recobre, né, opérculo, que é a cortina da ínsula. Essa aqui é a parte frontal do opérculo. O opérculo também se estende na parte parietal e na parte temporal. E que o objetivo dessa figura é mostrar para a gente a continuidade da superfície cortical ao redor da fissura silviana. A fissura silviana ela chega num ponto onde ela se divide num ramo mais ascendente e posterior, que é maior, e num ramo mais descendente, posterior, que é pequeno. É importante a gente saber essas relações, essas estruturas corticais ao redor da fissura, porque vai ser o nosso parâmetro para conseguir identificar estruturas. E a primeira coisa que a gente tem que identificar é essa região aqui, que fica no final da fissura silviana, naquela parte ascendente e posterior maior. Aqui, logo depois dela, a gente tem uma superfície de córtex, que se chama giro supramarginal. É o primeiro ângulo ali. À frente dele, a gente vai ter a porção aqui do córtex pós-central, né, que é contínuo a ele, o giro pós-central. Contínuo ao pós-central, a gente vai ter a continuidade aqui com o sulco central, nessa região que a gente chama de prega de passagem inferior, ou também chamado de área subcentral. E anterior à área subcentral, a gente vai ter aqui também o ângulo aqui formado pelo giro pré-central, que vem aqui com o opérculo de um lado e o giro pré-central do outro lado. Essa figura tem o objetivo de mostrar para a gente uma variação anatômica, que é o sulco diagonal. Não confundir ele com a porção ascendente do ponto silviano anterior, não. O ramo diagonal ele é uma variação anatômica, mas é comum a gente encontrar ele. A grande característica do sulco diagonal é que ele atinge a fissura silviana, lá no ponto silviano anterior, e ele fica dentro da parte opercular do giro frontal inferior. Nesse espécime a gente consegue ver aqui uma porção horizontal, a porção ascendente e o sulco diagonal. Essa aqui é uma visão da face basal ou da porção orbital do lobo frontal, que é delimitada a partir do sulco marginal ou do sulco supraciliar, que pode ser contínuo ou pode ser descontínuo, que é o limite superior aí da porção orbital do lobo frontal. Marcado aqui em verde, a gente tem o sulco olfatório, que na maioria das vezes a gente não consegue ver ele porque ele está abaixo do trato olfatório. E esse sulco olfatório divide essa porção orbital do lobo frontal em duas partes. A porção orbital, que é mais lateral, e é uma região de neocórtex, né, nessa região aqui, e a porção límbica ou olfatória, que é essa região aqui mais medial, que é formada de um céfalo mais antigo, que é o arquicórtex, que é o local onde a gente encontra o giro reto do rinencéfalo. O giro reto aqui ele parece que é um giro pequeno, né? Que a gente até aspira ele para chegar, por exemplo, nos aneurismas de artéria oftálmica, mas a gente não tem noção de toda a extensão desse giro reto, que tem uma grande representação na face medial do encéfalo. Na parte orbital ele parece pequeno, mas na face medial a gente vê que ele é bem maior do que isso daí. E aqui a porção orbital neocortical, que fica lateral ao sulco olfatório, onde a gente tem aqui um sulco complexo, que é o giro orbital, que divide, é o sulco orbital, né, que divide os giros orbitais, anterior, posterior, medial e lateral. E esses giros orbitais, eles se unem, né? Aqui eles se unem aqui. E um lugar importante é no polo onde
o giro orbital medial, se encontra um giro orbital posterior, que é essa região aqui, que é o polo orbital posterior e medial. Polo orbital póstero-medial, que é uma região importante porque essa região faz uma oposição ao lobo temporal adjacente e também é a transição da cisterna carotídea para a cisterna silviana, a região que é muito importante como landmark de cirurgias. Aqui uma figura que mostra para a gente essa região, né? Mostra que o trato olfatório cobrindo o sulco olfatório. O trato olfatório ele se divide na estria olfatória lateral e medial, que é o limite anterior da substância perfurada. É dessa região aqui, né? Da substância perfurada. O trato olfatório divide em estria olfatória medial lateral, limite anterior da substância perfurada. Aqui região do quiasma, da cisterna optocarotídea. Aqui uma outra figura da face medial mostrando para a gente aquela extensão do giro reto, que na face medial é bem maior do que na face basal, né? Aqui mostrando toda a delimitação do giro reto. O giro reto ele pode conter dentro dele dois sulcos, que é o sulco dorsal superior e inferior. Nesse espécime tem uma delimitação bem definida do giro reto para o giro frontal superior, que é uma ramificação aqui do sulco do giro do cíngulo anteriormente. Essa delimitação precisa dessa forma nem sempre a gente encontra. E agora a gente vai falar um pouco sobre dessa área importantíssima, que é a área central, onde a gente tem o sulco central, o sulco pré-central e o pós-central. Sulco central esse que é um sulco profundo, é um sulco contínuo, que raramente é interrompido, que costuma atingir a fissura interhemisférica, mas raramente atinge a fissura silviana. Aqui mais uma vez mostrando o sulco central, um sulco contínuo, profundo, atinge a fissura interhemisférica, raramente atinge a fissura silviana, raramente é interrompido. Anterior a ele a gente tem o sulco pré-central e posterior o sulco pós-central. Aqui uma visão da face medial que tem o objetivo de mostrar a representação do sulco central na face medial, anterior ao ramo marginal do sulco do giro do cíngulo dentro do lóbulo paracentral. E essas duas figuras têm o objetivo de mostrar para a gente a representação do giro pré-central, que também costuma ser um giro contínuo, que tem três braços. Um braço que é contínuo com o giro frontal superior, o segundo braço que é contínuo com o giro frontal médio e o terceiro braço que é contínuo com o giro frontal inferior. O giro pré-central ele sempre tem esses três braços contínuos com os giros frontais. Com isso, os três giros frontais sempre terminam nele. E na parte posterior, né, a gente tem quase como um espelho do giro pré-central, o giro pós-central. Nem sempre a gente tem essa imagem bonita de espelho entre os dois giros. Pode acontecer do giro pós-central ser interrompido, mas tem essa característica de às vezes eles serem espelhados. O giro pós-central já faz parte do lobo parietal.